Nesta aula nós vamos falar de polarização de dielétricos. Nós sabemos que os condutores possuem uma grande quantidade de cargas livres e uma vez que é submetido um campo elétrico sobre esses condutores, essas cargas são aceleradas, aparecem forças sobre essas cargas. Já as cargas nos dielétricos agem de maneira diferente. Elas são firmemente presas ao dielétrico e elas não se movimentam, não existem cargas livres para se movimentar livremente dentro de dielétricos. Então, para que haja movimento ou para que haja uma ação sobre essas cargas, é necessário grandes quantidades de energia. Precisamos de uma intensidade muito alta de campo elétrico ou de potencial para que haja algum movimento dessas cargas. O máximo que nós conseguimos quando temos cargas em dielétricos e impomos sobre eles um campo elétrico é polarizar estas cargas. As estruturas dos dielétricos, os átomos e moléculas, são naturalmente neutras, mas uma vez que nós impomos um campo elétrico, elas se polarizam. A grande pergunta a ser feita é: como nós conseguimos distinguir condutores de isolantes, de semicondutores e de supercondutores, que são os materiais que nós encontramos normalmente na natureza? Como nós podemos saber se um material é condutor ou se um material é um isolante? A resposta para essa pergunta se dará ao observarmos o que acontece com o material quando ele é submetido a um campo elétrico. Vamos nos restringir aos condutores e aos isolantes, deixando o estudo para semicondutores e para supercondutores para um futuro. Quando submetemos um condutor a um campo elétrico externo, o que nós observamos é que o condutor ele tende a atuar junto com as linhas de campo. O campo elétrico interno no condutor é nulo e as cargas se concentram sobre a superfície do condutor. Então a interação se dá entre o campo e os condutores de forma que há uma certa distorção do campo elétrico e há cargas induzidas sobre a superfície do condutor. Já nos isolantes, o que nós observamos é, como não existem cargas livres, as cargas não podem ir para a superfície do isolante, mas o que ocorre é uma deformação geométrica das cargas que estão firmemente presas no isolante, criando dipolos de cargas que tendem a se alinhar com o campo elétrico. Então não há movimentação de cargas, mas sim há dipolos que se alinham. E o campo elétrico externo não é nulo dentro de um isolante. Então temos nos condutores, a ação de campo elétrico externo produz cargas induzidas. No isolante, a ação do campo externo produz alinhamento dos dipolos induzidos. E há pouca ou quase nenhuma deformação do campo elétrico sobre estes isolantes. Os dipolos são duas cargas iguais, separados por uma certa distância, e são eles que se polarizam no isolante. Então, quando temos um campo elétrico atuando em um isolante, há uma deformação geométrica do isolante, ou dos dipolos que estão internamente no isolante. Podemos observar isso pelo desenho. Então, se nós tomarmos um modelo de átomo, bem simples, em que no centro temos as cargas positivas dos prótons, e em volta, na eletrosfera, na superfície do átomo, teremos as cargas negativas dos elétrons. Então temos que o átomo está equilibrado eletricamente, ele está neutro. Quando aplicamos um campo elétrico externo, o que acontece? A tendência é que as cargas positivas migrem no sentido do campo elétrico e as cargas negativas no sentido contrário, deformando esta molécula ou este átomo. Podemos entender que quando o átomo está totalmente neutro, o centro geométrico do átomo coincide com o centro da carga. Mas quando nós impomos um campo elétrico sobre este átomo, que tende a se deformar, há uma separação, que nós estamos chamando aqui de alfa, entre o centro da carga e o centro geométrico. Na verdade, o átomo não se separa. O que acontece é que as cargas tendem a se deslocar, de forma que eu vou ter de um lado uma carga positiva e do outro lado uma carga negativa. Com isso,
Na carga positiva eu vou ter uma força, Q vezes Z, e na carga negativa também uma força, menos Q vezes Z. Forças iguais em sentido contrário. O dipolo, então, não é acelerado, pois um campo elétrico uniforme não consegue acelerar um dipolo. A soma das forças, ela tende a ser zero. Lembrando que D é a distância entre essas duas cargas iguais em módulo. Então, a carga vezes essa distância é igual ao P, que é o momento de dipolo. Ao considerarmos todos os dipolos no volume, podemos somá-los. Fazemos então uma somatória de todos os dipolos, as cargas vezes as suas distâncias. Relacionamos isso na razão com o volume. Dividimos então esse somatório pela variação do volume. Se esta variação de volume tende a zero, encontramos agora um novo vetor. Um vetor que discretiza a intensidade de polarização. Este é o vetor polarização. A sua unidade é dada em coulombs por metro quadrado, uma vez que o momento de dipolo é coulombs vezes metro e o volume dado em metros cúbicos. Ainda podemos observar no desenho que uma molécula ou um dipolo sem a presença do campo elétrico mantém sua direção. E no instante em que se coloca um campo elétrico na presença desse dipolo, há um alinhamento desse dipolo com o campo elétrico. A animação nos ajuda a fixar esta ideia. Com o campo elétrico nulo, o dipolo mantém a sua direção. No instante em que aparece o campo elétrico, surge um binário de forças que levam ao alinhamento do dipolo com o campo elétrico que foi imposto. Calculemos o campo devido a um dielétrico polarizado. Em coordenadas cartesianas, x, y, z, é mais fácil em coordenadas cartesianas, mas o mesmo pode ser feito em cilíndricas ou esféricas. Temos então o nosso volume, um infinitésimo de volume, com uma carga, na realidade um dipolo, dvol, é um infinitésimo, e um ponto O de coordenadas x, y, z. A distância de O dvol é dada pelo vetor R, com o versor AR. Dvol está em x', y', z'. Então em dvol temos os dipolos, o momento resultante é o momento de dipolo P por unidade de volume. O potencial dV vai ser o produto escalar do vetor P pelo versor AR, vezes dvol, dividido pela distância da esfera, formada a partir da posição de dvol, ou seja, sobre 4π r ao quadrado, vezes o ε0, que é a permissividade elétrica. Lembramos que a distância r é a raiz quadrada de r ao quadrado. E r ao quadrado vai ser igual às coordenadas quadrado de x menos x' mais o quadrado de y menos y' mais o quadrado de z menos z'. Vamos analisar a variação da distância entre dvol e o ponto O. Para isso aplicaremos o operador del sobre 1 sobre r. Na prática faremos o versor AR dividido por r ao quadrado. O del nós vamos identificar como del', que vai ser o del em relação a x', y', z'. Então temos que o vetor P, produto escalar, versor AR sobre r ao quadrado, é igual ao vetor P, produto escalar, del' de 1 sobre r. E del' de 1 sobre r é o gradiente de 1 sobre r. Se fizermos A vetor um campo vetorial e f uma função que escala, isto é, um ganho sobre esse campo, podemos então lançar mão de uma identidade vetorial que ajudará muito em nossos cálculos. O divergente de um campo na qual atua uma escala, ou ganho, é igual a esta escala vezes o divergente do campo, mais o produto escalar entre o campo e o gradiente desta função de ganho. Utilizando então esta identidade vetorial, podemos substituir o vetor P, produto escalar de AR sobre R quadrado, por essa identidade, que é parte do nosso dV, ficando de fora apenas o 1 sobre 4π ε0. E agora nós integramos o dV no volume, integrando toda esta identidade. Então agora, se nós aplicarmos o teorema de divergência,
nós conseguimos destacar os dois potenciais, o potencial volumétrico e o potencial superficial. Então nós vamos ter a soma de duas integrais no potencial. Um potencial devido a distribuições de cargas superficiais, que é a primeira parte da integral, e a segunda parte da integral é o potencial devido a distribuições de cargas volumétricas. Para continuar, vamos destacar algumas definições. Então, ρ índice P de S será a nossa densidade superficial de polarização. Ρ índice P de vol, a densidade volumétrica de polarização. O ρ de S continua sendo a densidade superficial de cargas, só que cargas livres. Da mesma forma, ρ vol é a densidade volumétrica de cargas livres. Cargas livres são as cargas que nós podemos controlar, teoricamente, aplicando potenciais ou aplicando campo elétrico. Então, o nosso ρps, que é a densidade superficial de polarização, nada mais é do que o vetor de polarização, produto escalar, com o vetor da superfície na qual se encontra a polarização, ou seja, a superfície do dielétrico. E o ρpvol, que é a densidade volumétrica de polarização, vai ser o divergente da polarização. Ambos atuam na polarização. O ρps é uma densidade superficial de cargas, ou seja, na superfície do dielétrico. E o ρdvol é uma densidade volumétrica de cargas, que fica interno, ou seja, a densidade interna do dielétrico. Então vamos denominar agora Q índice diel de dielétrico como as cargas dielétricas na superfície de um dielétrico. Vamos chamar essas cargas de sendo cargas positivas, só para facilitar o nosso trabalho. Temos que Qdiel é igual à integral fechada do produto escalar do vetor de polarização ds, ou seja, é a integral sobre a superfície do ρps ds. Se temos cargas positivas na superfície do dielétrico, quer dizer que temos internamente cargas negativas. Então nós teremos o nosso Qdiel como sendo as cargas internas no volume. Então menos Qdiel vai ser igual à integral sobre volume do ρ pvol dvol, que é igual ao negativo da integral de volume do divergente da polarização, ou do divergente do vetor da polarização, dvol. Então, por definição, como todo dielétrico é neutro, eletricamente neutro, antes da aplicação de um campo, de uma intensidade de campo elétrico externo, e se nenhuma carga livre é adicionada ao mesmo, ele vai continuar neutro mesmo após a aplicação deste campo elétrico. Ou seja, a carga é nula. Isso quer dizer, se nós somarmos as duas integrais, a integral fechada sobre S de ρps ds mais a integral de volume de ρpvol dvol, equivale a nós somarmos as duas cargas, a carga na superfície e a carga interna, Qdiel menos Qdiel, e vai resultar zero. Podemos ainda determinar mais uma densidade de cargas, a densidade volumétrica total de cargas, tanto as cargas livres, eventualmente, que existam, como as cargas devido aos dipolos. Vamos chamar isso de ρtvol. Então, ρtvol, isso para o volume. ρtvol no volume vai ser igual a ρvol mais ρpvol, que equivale nas nossas contas ao divergente de ε0 intensidade de campo elétrico, ou del produto escalar ε0 vezes vetor E. Sendo ρtvol igual a essas duas somas, podemos destacar o ρvol. E com isso nós chegamos, depois de algumas contas, que o ρvol é igual ao divergente da densidade de fluxo elétrico, ou ao divergente do deslocamento elétrico. O deslocamento elétrico é o vetor D. O vetor D, então, vai ser igual a uma soma de dois vetores, ε0 vezes
o vetor E, que nós já tínhamos esse conhecimento anteriormente, mais o vetor de polarização. Então, o deslocamento elétrico é o deslocamento que ocorre no campo elétrico devido à ação do campo elétrico e à ação do campo de polarização. E o campo de polarização, ele é proporcional ao campo elétrico. Ele é diretamente proporcional ao campo elétrico, dependendo apenas da permissividade elétrica do vácuo e de mais uma variável, na realidade, da suscetibilidade elétrica do material. A suscetibilidade elétrica do material é uma medida de quanto que um dielétrico é sensível a uma intensidade de campo elétrico. E é dado pela letra grega chi, e não tem unidade, ou seja, é um adimensional. Resumidamente, a densidade de fluxo elétrico, que também é chamado de deslocamento elétrico, que é o vetor D, e tem por unidade coulombs por metro quadrado, é proporcional ao campo elétrico, é proporcional à intensidade de campo elétrico. Como é proporcional? D é igual a ε0 vezes 1 mais chi E vezes o vetor E, sendo que ε0 é a permissividade elétrica no vácuo, é igual a 1 vezes 36π vezes 10 a menos 9 farad por metro. O chi E é a suscetibilidade elétrica, que é um adimensional. Se nós multiplicarmos a permissividade elétrica no vácuo por uma constante também adimensional, chamada constante dielétrica ou permissividade relativa, o εr, nós vamos ter a permissividade do dielétrico, que é dada em farad por metro. Epsilon é igual a ε0 vezes εr. εr é a constante dielétrica, ou é a permissividade relativa. Esta permissividade relativa ainda pode ser dada como sendo 1 mais chi. E é uma razão dada entre a permissividade do dielétrico e a permissividade do espaço livre, ou a permissividade do vácuo. E podemos, para completar, verificar duas questões interessantes. A primeira questão é a ruptura dielétrica. A ruptura dielétrica é a quantidade de campo elétrico, quantidade de energia necessária, que é imposto qualquer tipo de material dielétrico, né, e vai depender também da natureza do material, da temperatura em que se encontra, da umidade, de por quanto tempo é aplicado, em que é aplicado o quê? Um campo elétrico. E esse campo elétrico rompe o dielétrico, rompe o isolante, torna-o condutor. Nesse valor em que o campo elétrico rompe a isolação do dielétrico, nós temos a ruptura dielétrica. E, consequentemente, este valor em que ocorre esta ruptura dielétrica é chamado rigidez dielétrica, que é o máximo valor que um dielétrico pode suportar de intensidade de campo elétrico, sem que haja ruptura. E completamos esta aula com a questão da energia eletrostática. A energia eletrostática pode ser dada de duas formas principais. A primeira, como uma integral de volume, meio da integral de volume do produto escalar entre a densidade de fluxo elétrico e a intensidade de campo elétrico dV, ou meio da integral de volume de ε0, εr e ao quadrado. E E é o valor de magnitude da intensidade de campo elétrico e dV é o integrando.